voltando e continuando a nossa parte histórica do direito empresarial, tá? Conversamos rapidamente no vídeo anterior quanto às 3 fases que nós temos de evolução da ideia do direito empresarial envolvendo o condão do direito comercial, tá? Mas trazendo o que nós temos agora? Nós temos lá o Código Comercial, tá? Sendo instituído no Brasil por volta de 1850, tá bom? E ele, em partes, foi revogado, exceto a parte que trata de comércio marítimo, tá? Então, ele ainda tem aí sua aplicabilidade dentro do direito brasileiro, tá? E ele adotou a teoria dos atos do comércio decorrentes da França, a teoria francesa dos atos do comércio, tá? Por uma influência da codificação de Napoleão, né? Que nós tivemos ali o advento de um Código Civil e dessa teoria dos atos do comércio, um Código Civil e do outro lado um Código Comercial, tá? Ultrapassado algumas fases conceituais, que nós já trabalhamos agora há pouco, tá? Nós tivemos lá em 2002, né, com a edição de um novo Código Civil no Brasil, nós tivemos aí a aperfeiçoação de alguns elementos decorrentes da adoção da teoria da empresa, que foi lá da nossa 3ª fase de evolução do direito comercial. Hoje, o que nós temos hoje? Atualmente, quase toda a disciplina do direito comercial, ela é abordada dentro do direito civil, dentro do Código Civil, tá? Tanto que o próprio Código Civil é quem define quem que é empresário, ele que traz essa conceituação. Então, o Código Civil passou a absorver a maior parte do que nós tínhamos antes de Código Comercial. Ainda fala-se em Código Comercial porque ainda está vigente em alguma parte, tá? Mas hoje, o Código Civil de 2002, ainda vigente no país, ele vai tentar trazer, ele traz essa disciplina, ele disciplina esse contexto empresarial, tá? Mas ele tenta trazer essa codificação de forma mais nuclear, de forma mais condensada, tá? E deixa para outras legislações algumas normas específicas, tá? Então, ele traz um núcleo, tem um núcleo central de abordagem quanto ao direito empresarial, mas ele canaliza para outras leis a disciplina de questões específicas, questões pontuais, tá bom? Aí você me fala, mas prof, então é o quê? É direito comercial ou é direito empresarial? Calma, que vamos lá, tá? O direito comercial, ele não vai cuidar somente do comércio, tá? Mas sim de toda e qualquer atividade econômica que seja exercida com essa ideia de profissionalismo, ideia de obtenção de lucro, tá? Com a finalidade de produzir ou fazer circular bens ou serviços, de maneira organizada, tá? Entende? Nós temos aí elementos que devem ser considerados. Então, o que a gente pode dizer é que o direito comercial, hoje, ele cuida das relações empresariais. Uma vez que o Código Civil é que vai me trazer quem que é o empresário, o que são as atividades empresariais, tá? Então, adotou-se pontualmente o que nós tivemos uma 3ª fase de evolução do direito comercial, direito empresarial, adotou-se a teoria da empresa, não mais aquela teoria dos atos do comércio, tá? Então, o que nós temos? O que é, então, o raio do direito empresarial? Basicamente, nós teremos o direito empresarial como sendo um conjunto de regras, normas, né, que vai disciplinar as atividades das empresas e dos empresários, tá? Então, nós temos aí figuras, sujeitos nessa relação, tá? Assim como os atos que são considerados comerciais, tá? Nós temos aí um leque grandão, tá bom? Mesmo que esses atos comerciais, que também são regulados pelo direito empresarial, mesmo que estes não se relacionem com atividades de empresa. Mas calma, mais para frente um pouquinho nós vamos fazer essas definições certinhas. Por enquanto é interessante que vocês tenham em mente esse conceito geral do direito empresarial, tá? De um outro lado, tem o direito comercial como sendo um conjunto, um complexo de normas positivadas. Quando a gente fala positivado, quer dizer que está escrito, tá? Me fugiu essa palavra no primeiro vídeo, tava tentando lembrar, mas agora eu lembrei.
Normas positivadas, normas escritas, tá? Não costumeiras, que eram baseadas no costume, tá bom? Então, o meu direito comercial, ele vai ser esse conjunto normativo, esse conjunto de normas positivadas, tá? Com foco nas relações jurídicas derivadas do exercício de atividade empresarial. Temos o direito empresarial que rege o contexto das relações empresariais, mas existem atividades que são reconhecidamente do ramo negocial, que são regidas, então, pelo direito comercial, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe que temos essa ideia de conceituação de atividade econômica, né, atividade organizada, contínua, né, ou seja, uma habitualidade, com o intuito de obtenção de lucro, circulação de bens e serviços, enfim, para caracterizar o que é objeto do direito empresarial, tá? Mas aí vamos pensar de novo, vamos pensar mais fechadinho. Qual que é o objeto do meu direito comercial? A empresa, tá? E quais são os elementos básicos para reger essa atividade empresarial? Primeiro, a empresa, tá? Temos que ter uma empresa. Segundo, um empresário, né? Que é um sujeito, que é um indivíduo, um sujeito de direito. E em terceiro momento, temos que ter um estabelecimento empresarial, tá? E por estabelecimento empresarial, vamos entender uma universidade de fato, um elemento de fato, algo que vai instrumentalizar o exercício da própria empresa, a execução dessas atividades. Mas precisamos considerar elementos primordiais, elementos básicos. Primeiro, a profissionalidade do exercício daquele ofício, sua habitualidade, sua organização, sistematização, não é simplesmente pegar aleatório no rolê aí e vender a caneta. Não, tá? Temos que ter uma habitualidade, uma sistematização, uma organização dentro desse contexto. Tudo bem? Aí, num segundo momento, eu tenho que seja uma condição de que haja produtividade de algo, de algum bem, ou a circulação desse bem, ou serviços também, tá? E, fundamental, ideia de obtenção de lucro, ou seja, eu faço alguma coisa, tenho uma atividade, eu vendo frequentemente, sei lá, caneta, vamos botar caneta, eu vendo canetas com habitualidade, com frequência, eu me organizo para isso, e por organização a gente pode entender desde o momento em ter um capital para investir na aquisição do produto, até o momento em que eu, sei lá, pago um frete, então é uma organização também, tá? Eu pago um frete para que esse produto chegue até mim, depois eu faço todo o orçamento, os custos, os cálculos, enfim, para definir o valor desse meu produto e me organizo para fazer a venda, sei lá, vendo pela internet, vou de casa em casa, sou fornecedora para uma papelaria, enfim, é uma organização. Eu organizo, faço disso uma profissão, tá? Vou com essa condição de, nesse caso, fazer a circulação desse bem. Eu não produzo, tá? Então eu só faço circular. Só vou espalhando por aí. Para que eu faço tudo isso? É de graça? Não, eu quero dinheiro. Eu quero lucros. Então, se eu tenho esses elementos, eu tenho aí uma atividade já com condão comercial que será atingida pelo direito empresarial. Tá bom? Mas, prof, de onde é que vem tudo isso? Né? Vamos lá, então. Vamos falar rapidamente quanto às fontes do direito comercial, que é a gênese, é de onde surgem esse ordenamento jurídico. Quando eu falo de fontes do direito, é de onde é que ele nasce, de onde é que ele vem, tá? Eu preciso conhecer, preciso estabelecer fontes para os ramos jurídicos. E então, as fontes do direito comercial, nós vamos ter algumas definições. Temos fontes primárias ou imediatas e fontes secundárias ou mediatas, tá? Quando eu falo de fonte primária, a mais rápida ali, eu vou ter pontualmente a lei, tá? Basicamente, nós temos isso aí.
E quando eu falo de fontes secundárias, eu tenho costumes. Não, gente, não quer dizer que todo direito, só porque o direito está basicamente todo positivado, que costumes não são aceitos. O direito costumeiro, ele ainda é vigente em algumas coisinhas, ainda existe ali um pezinho de adoção de costumes que não estão escritos, não estão positivados. A gente tem umas práticas ainda dentro da vida cotidiana, da vida social, que são aceitas pelo direito. O direito não vira para lá e fala, não é porque não está escrito, então você não pode fazer, tá? Mas ainda existe. Temos também a analogia, os princípios gerais do direito também, tá? Mas nós vamos falar rapidamente sobre eles, para não me estender muito aqui também. Essa fonte primária, a lei, regra geral de direito, que é dotada geralmente de sanções, né, que expressa a vontade de uma autoridade competente, baseada na necessidade social, porque a lei ela vai sendo construída de acordo com a necessidade social, de acordo com o que a sociedade precisa que seja regrado, a autoridade competente vai lá e faz a lei. É de cunho obrigatório e sempre de forma escrita. Lei é sempre escrita, tá? Como, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, Constituição Federal, os tratados, convenções internacionais, enfim, a gente vai ter aí um leque de leis, tá? Mas basicamente é isso aí. Ela é escrita, obrigatória, geralmente dotada de alguma sanção, e emanada por uma autoridade competente. Ela é feita por uma autoridade competente, tá? No caso, legislativo. Tem exceções, mas enfim, vamos lá. Em segundo momento, eu tenho as fontes secundárias. Eu tenho os usos e costumes, tá? Que em geral, é o uso geral, né? Notório, que eu percebo, todo mundo percebe que está sendo usado uma coisa que não está escrita, mas que ele é aceito socialmente, né? E corresponde a uma necessidade jurídica. Ou seja, quando a lei não se manifesta sobre algo, eu posso usar aí esses costumes, tá bom? Mas eu tenho, claro, algumas nuances a ser observadas. Não é porque a lei não fala se não pode tal coisa que eu vou lá e faço ao meu bel prazer do jeito que eu quero. Não. Então, os requisitos, que é uma continuidade, não é de agora, tem que vir acontecendo e não sendo refutado, tem que ser uniforme, tem que ser aceito e não ser contrário à norma já escrita, tá bom? Em um segundo momento dessas fontes secundárias, nós temos a analogia, que é a aplicação de princípios que são extraídos de uma norma já existente aos casos que podem não ser por ela exatamente contemplados, né? Casos semelhantes, quando eu tenho casos semelhantes, eu posso aplicar a analogia, a comparação, a utilização do que foi aplicado no primeiro caso para um segundo caso e assim por diante, tá? Ainda em fontes secundárias do direito, eu tenho os princípios gerais do direito, que são basicamente postulados, né, que procuram fundamentar o sistema jurídico como um todo, tudo bem? Que não tem necessariamente uma correspondência positivada, equivalente. Então, ideias gerais que regem o contexto jurídico, como, por exemplo, a ideia de impessoalidade, princípio de publicidade, moralidade, enfim, nós temos aí uma gama de princípios gerais do direito, que vai reger um todo, tá? Ainda nessas fontes secundárias, eu tenho, por exemplo, a doutrina. As doutrinas jurídicas, os livros de direito, né? Que é o conhecimento de pessoas que já estudam sobre determinados temas, em que elas escrevem sobre aquilo, e aquilo é usado como uma fonte, porque dali também emana o direito. São raciocínios, são trabalhos acadêmicos que que podem ser utilizados também como fonte, porque dali também nasce o direito. Porque o direito, eu já comentei com vocês na aula anterior, na semana passada, que o direito ele é mutável, ele se altera o tempo inteiro de acordo com a necessidade social. Tal como nós conversamos no primeiro vídeo de hoje, essa evolução em 3 fases desse direito comercial é justamente a adequação do sistema como um todo ao que vinha da sociedade. Se primeiro a gente não tinha regra, viu-se a necessidade de estabelecer regras.
Então, a doutrina favorece esse nascimento do direito. A doutrina ela vem também dando esse alicerce aí para o direito também funcionando como fonte do direito. Tudo bem, pessoal? Finalizamos por hoje essa parte da teoria geral do direito empresarial, tá? Eu vejo vocês na sala de aula, na nossa sala do Google Meet, tá bom? Para que caso vocês tenham dúvidas, tenham algum questionamento, é só conversar por lá, tá bom? No mais, até daqui a pouco. Beijo!